Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, duas informações que vieram direto lá do Cartola FC. Primeiro, o lance do D'Alessandro na trave, eles consideraram como finalização, entre aspas, né, do Cicinho do Santos. Então, o D'Alessandro não levou os pontos mesmo. Informação lá dos gerentes do Cartola, ok? Bem como eles também me comunicaram que o aplicativo do Cartola para celular realmente está funcionando mais ou menos, tem algumas avarias. A versão Android deu vários problemas na semana passada e a iOS está melhorando, mas ainda estão trabalhando na correção de alguns bugs. Informações passadas por eles. Vamos agora aos assuntos do vídeo. Eu tenho recebido muitas mensagens e e-mails da galera pedindo para eu ensinar como ganhar cartoletas. Então, antes de fazer o vídeo de dicas da 14ª rodada, eu decidi fazer mais um vídeo sobre cartoletas. Mas galera, quem procurar nos vídeos antigos já vai achar muitos outros sobre cartoletas e muita gente que eu já entrevistei aqui também. Mas ok, este vídeo eu vou fazer na prática, tá? Mostrando o pensamento que se deve ter na hora de montar um time para valorizar. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Mas antes, um recado. A gente tem aí toda a rodada 10 jogos. A primeira coisa que tem que fazer é saber quais são os favoritos para a rodada, que é diferente dos meus. Mas aí você vai pela sua convicção e não pela minha. Se chegar no jogo Santos e Corinthians e eu achar que o Corinthians é favorito, mas você acha que é o Santos, você segue a sua opinião sem problemas. E outra coisa importante, eu sou a favor de cada um ter os seus jogadores preferidos ou os seus jogadores suspensos, assim como eu tenho os meus preferidos e a minha lista negra. Então, às vezes, eu posso não pegar um jogador porque eu não gosto dele, e você não precisa pegar um que esteja na sua lista negra. E por fim, antes de começar o vídeo, isso aqui são exemplos, suposições. Mais importante do que os nomes dos jogadores que eu vou estar citando ou pegando, mais importante do que isso, é vocês pegarem a forma de pensar para valorizar, ok? Senão, eu vou ter aqui um monte de gente que vai usar isso nesta rodada aqui, mas que na próxima rodada já vai se perder de novo e não é isso que eu quero. Eu quero ensinar uma fórmula onde possa ser usado nessa rodada e em todas as outras. Então, mais importante do que os nomes dos jogadores é a forma de pensar, tá bom? O vídeo vai ser completo, mas não é um vídeo de dicas, e sim de valorização. Eu vou dar exemplos para aqueles que têm 180 cartoletas, 200 cartoletas e querem valorizar, para aqueles que têm 150, 160 e para os que começaram faz pouco tempo também e tem bem menos do que isso. Então assistam até o final. Bom, primeira coisa extremamente importante, 99% dos casos de valorização se dá quando um jogador faz mais pontos do que fez na rodada anterior. Exemplos: Carlos Alberto do Botafogo fez só 0,20 na rodada anterior, mas antes vinha de um -2, valorizou. Abuda também fez só 0,20, mas vinha de 2,20 positivo, então desvalorizou. Outra coisa que pode influenciar: o preço que ele já está custando, a relação da média dele de pontos com o preço, os jogadores da mesma posição dele na rodada, se foram bem melhores do que ele ou não, tá bom? Outra coisa, diferenciar os jogadores que jogaram e fizeram 0 ponto daqueles que não jogaram. Dessa lista aqui, por exemplo, aqui tem um monte de jogador cuja última partida aparece 0. O Eduardo da Silva e o Douglas jogaram e fizeram 0. Os outros não jogaram. Então, tem que clicar e ver quanto foi a última pontuação deles quando jogaram, para saber o quanto eles têm que fazer a mais agora, ok? Por exemplo, Rodrigo Biro tem que fazer mais do que esse -2 aqui. Bruno Cortez tem que fazer mais do que 3,2. Bom, então vamos começar a montar um time pensando em valorização. Primeira coisa, prováveis. Independente da posição, aqui sempre tem que estar nos prováveis. E eu costumo começar pelo gol. E no caso dos goleiros, eu vou colocar pela última pontuação, ok? Não é sempre assim, mas no caso dos goleiros é. Então a gente tem aqui na lista o goleiro Renan,
que está com menos 4 da última partida, Magrão com menos 3,30. Eles são as melhores opções da rodada para valorizar? Não, a gente tem que ver esse aqui que está com 0. Quanto que ele fez na última? E o Everton fez menos 9,1. É uma pontuação muito negativa que está muito bom para valorizar, tá bom? Mas agora eu vou ensinar uma continha para vocês fazerem para saber se vale a pena pegar o Everton, o Vitor, o Wilson, o Magrão ou o Renan. Qual que é essa continha? Essa continha é simples. A gente vai pegar a média dele, tá? Então, por exemplo, do Renan 6,33 e vai fazer 6,33 menos a última pontuação dele, ou seja, 6,33 menos 4. A gente aprendeu na escola que menos com menos é mais, então seria 6,33 mais 4, dá 10,33, ou seja, ele está a 10,33 pontos de sua média. Vamos fazer essas continhas aqui também com Magrão, com Wilson, com Vitor e com Everton? Vamos ver no que dá? Chegamos à conclusão de que o Everton do Atlético Paranaense e o Renan são as melhores opções para valorizar. Agora, o que a gente vai ver? Qual desses times aqui que joga em casa? Qual desses times aqui que é o favorito? Então, por exemplo, o Renan não joga em casa, o Everton joga, mas o Atlético Paranaense toma muito gol e o Goiás toma muito gol. E além disso, o Atlético Paranaense é favorito contra o Botafogo, o Goiás é favorito contra o Bahia. Bom, por enquanto eu vou pegar o Renan, mas depois eu explico por quê e aí vocês vão entender, ok? Acabei de pegar o Renan. E agora a gente vai para as laterais, tá bom? Nas laterais eu também quero usar como base para procura a última pontuação. E vou lá para a terceira página. Hoje são 3 páginas, então a gente vai para a terceira página. Na terceira página aparece aqui o Emerson Conceição e o Patrick. Olha a média do Emerson Conceição, 0,75 e ele vem de um menos 2,50. Ou seja, fazendo uma continha aqui de cabeça, ele está distante da média dele 3,25. É muito pouco. O Patrick, ele está distante da média dele aqui, ó, 3,68 mais 2,20 dá 5,88. Aí você fala assim, poxa, então é melhor pegar o Patrick? Às vezes não. Por quê? Porque o Sport joga fora de casa, pode não ser considerado favorito contra o Flamengo, já o Atlético Mineiro joga em casa, contra o Palmeiras pode ser considerado favorito, só que mesmo assim eu não quero esses 2 jogadores no meu time, tá? Eu acho que eles ainda não são as melhores opções para valorizar. Vamos então para a página anterior dos laterais. Aí a gente tem aqui o Mike, João Paulo, René, Pará, Eduardo, Douglas. Olha só o Douglas ele está distante da média dele 5,41 pontos. E é um jogador que já pontuou alto algumas vezes. Então o Douglas acaba sendo uma boa opção para estar no meu time. Aí vamos ver, por exemplo, o Léo Moura do Flamengo. É um jogador que não vem pontuando alto no Cartola. Então, entre ele e o Douglas, eu prefiro pegar o Douglas, tá? Justamente por isso. Nessas últimas partidas aqui, o Léo Moura não passou de 3,3. Vamos ver aqui algum outro exemplo. Rodrigo Biro. Ele vem de um menos 2. A média dele é 3,50. Ou seja, ele está distante da média dele 5,50. É um bom jogador também que pode se pegar. Natanael do Atlético Paranaense, ele vem de um 0,50 e a média dele é 3,11. Ele não está muito distante da média dele, porém quando ele joga em casa ele joga bem e na minha opinião o Atlético Paranaense é favorito contra o Botafogo e pode até sair com saldo de gols. Por exemplo, na minha opinião, tá bom, gente? E ele é um jogador que várias vezes aqui já beirou os 10 pontos. Então, entre, por exemplo, Natanael, o Léo Moura e aqueles outros que eu citei antes, ou até o Rodrigo Biro, eu vou acabar optando aqui pelo Natanael. Agora, quando você vai lá para a primeira página
e começa a ver jogadores que fizeram 6 pontos, 7 pontos, aí você vai falar assim, ah, mas eu acho que agora eles vão fazer 12, eu acho que agora eles vão fazer 15. Aí você vai estar colocando em risco o seu projeto de valorização. Agora é lógico que eles podem fazer mais pontos do que aqueles que eu citei e valorizar, mas não é tendência. Então a gente sempre apresenta as tendências, ok? Então não adianta falar depois, poxa, o Álvaro Pereira acabou valorizando mais do que o Douglas. Paciência, é futebol, ele fez um gol, deu assistência, o Douglas não, mas a tendência de valorização apontava para o Douglas, tá bom? E vamos agora para os zagueiros, tá? Então, na hora de escolher o zagueiro, eu também vou pela última pontuação deles. Indo lá para a segunda página, quem que aparece aqui? Léo Pereira e Kleberson. Aí, a gente vai comparar os dois. O Léo Pereira vem de um menos 5,90 e o Kleberson de menos 3,50. Só que a média do Kleberson é 3,23. A do Léo Pereira é 0,42. Se a gente clicar no Léo Pereira, a gente vai ver que a maior pontuação dele nas últimas rodadas foi 3,7. A do Kleberson foi aqui, ó, 7,6, 4,5, ou seja, tem uma tendência de ser melhor na rodada e pela distância da última pontuação dele com a média, ele também é uma melhor opção do que o Léo Pereira. Então eu vou pegar aqui o Kleberson como minha primeira opção, ok? Bom, aí a gente vai chegar em 2 jogadores do Santos e 2 do Botafogo. O que acontece? Ó, média de 0,76, 1,46 são médias baixas, tá? E Davi Braz 2,33, Bruno Vini 3,17, que tá até na média para os zagueiros, mas vamos subir mais um pouquinho porque às vezes nem são as melhores opções. Ó, o Rodolfo, a média dele é 4,58 e ele vem negativado. Então eu vou colocar aqui no meu time o Rodolfo acreditando numa valorização dele. E agora a gente vai para uma mudança na forma de ver os jogadores, que é no meio-campo. Ao contrário do que a gente fez com goleiro, zagueiro e lateral, no meio-campo, ao invés da gente alternar para a última pontuação dele, eu vou alternar pela média dele. E desses aqui que tem as melhores médias, aí sim eu vou procurar os que pontuaram baixo. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu colocar por última pontuação, vai aparecer muitos daqueles volantes brucutus que não costumam pontuar nunca, tá? Que é o caso aqui do Leandro Donizete, do Germano, tá? Do Josimar. Esses jogadores aqui não costumam pontuar quase nunca. E eles sempre estão negativados com médias aqui ridículas. Então eu prefiro ir, quando chega no caso do meio-campo, pela média. Então olha só, Ricardo Goulart fez 1,90 na passada, o Kaká fez 8, o Petrus fez 3,10, o Alex menos 2,50, o Conca 8,70, aí o Conca já tem que fugir. Existe a possibilidade dele fazer 2, 3 gols no Coritiba? Existe, mas a gente está pensando somente em valorização, ok? E eu aconselho sempre a pegar um jogador de meio campo entre os 5, 6 que tem mais médias, o que menos pontuou. Então, por exemplo, aqui no caso, pode ser o próprio Ricardo Goulart. Por que não Alex? Porque joga fora de casa contra o Fluminense e eu acredito que o Fluminense seja favorito. Ele até deve valorizar, tá bom? Eu não acredito que ele vai fazer menos 2,50, mas eu tô preferindo aqui o Ricardo Goulart. Aí a gente desce mais um pouquinho, pega aqui mais uma relação aqui de uns 5, 6 e escolhe mais um desses 5, 6 aqui para valorizar. E nessa segunda parte do meio campo aqui, quem que tem média boa aí que tende a valorizar? O D'Alessandro, tá? Ele fez só 1,50. Então, vou pegar o D'Alessandro também. E nessa terceira parte aqui, entre estes jogadores, o que eu acho que tende a valorizar é o Wagner. Ele fez menos pontos do que o Cícero, fez menos pontos do que o Conca, ele tá negativado. Ele já decepcionou aí na rodada passada, porém eu acredito nele nessa rodada, vou pegar ele. E agora a gente chegou no ataque
E no ataque, eu também não vou pela última pontuação, eu vou pela média deles, ok? Meio campo e ataque eu faço isso. O primeiro que aparece é o Rainer. Ele tem média de 6,42 e a última fez 1,60. E agora o Bahia joga em casa, é onde ele costuma se dar bem. Não pelos gols, mas sim pelas roubadas de bola, pelas faltas sofridas. Então o Rainer vai ser o primeiro jogador aqui que eu vou pegar. Vou evitar o Marquinhos, porque ele já fez uma pontuação positiva e agora tá jogando fora de casa. E se o Cruzeiro ganhar de 1-0, o gol pode vir tanto dele como do Marcelo Moreno, como do Ricardo Goulart, como do Everton Ribeiro, enfim. O Marcelo Moreno pode ser também uma boa opção porque ele tá negativado e é um dos artilheiros do campeonato. Aí a gente vai fazer uma comparação aqui entre Marcelo Moreno e Douglas Coutinho. O Marcelo Moreno tá mais distante da média dele do que o Douglas Coutinho. Porém, eu acho que o Atlético Paranaense é favorito contra o Botafogo e joga em casa. E eu também acho até que o Cruzeiro é favorito contra o Criciúma por ser o líder do campeonato, mas acho um jogo muito difícil. Então, você pode tanto optar pelo Douglas Coutinho como pelo Marcelo Moreno. Nesse caso aqui, eles se equivalem. A chance do Douglas Coutinho fazer mais do que 2,30 ou do Marcelo Moreno fazer mais do que o menos 0,50 são praticamente iguais. Nesse caso específico, por enquanto, eu vou pegar o Marcelo Moreno, mas depois eu vou ver meu time como é que ficou e fazer mudanças nele. Aí não vou pegar nenhum jogador do Vitória, o Allan Kardec fez um gol na rodada passada, também não vou pegar, assim como o Rafael Moura, o Barcos. Aí vem o Rafael Sobis, que seria também uma boa opção para valorizar, porém, após a Copa do Mundo, os scouts dele ficaram extremamente baixos, então eu não quero pegar agora, ok? O Emerson eu não vou pegar porque joga fora de casa e eu não gosto de ter ele no meu time. O Marcelo, você poderia até pegar se você não tivesse pego o Douglas Coutinho. O Diego Tardelli, tá aqui o jogador de um time que eu acho que é favorito contra o Palmeiras, que vem negativado e que tá muitos pontos distante da média dele. Então passa a ser aqui o meu terceiro jogador de ataque, ok? Mas eu queria que vocês prestassem atenção até no final do vídeo porque a gente vai fazer mudança nisso. E agora a gente vai para os técnicos, e é onde todo mundo acaba pegando o mais barato, né? E nem sempre o mais barato é a melhor opção. No caso, eu não acharia aqui o Eduardo Batista a melhor opção, nem o Argel, nem o Charles do Bahia. Então a gente vai aqui também pela última pontuação deles. E na última pontuação desses daqui, ó, desses últimos aqui, o que eu considero mais favorito da rodada e por coincidência é um que pontuou pouco na rodada passada, é o Leverkusen. Então, vou pegar aqui o Leverkusen e dar um salvar no meu time. Agora, qual que é o problema que eu não tive, mas que vocês vão ter? Vamos ver como é que meu time ficou? E meu time ficou custando 178 cartoletas. E aí, vocês vão falar assim, Michel, eu não tenho 178 cartoletas. E aí que a gente vai fazer o quê? Vamos ver destes jogadores aqui, quais foram os mais caros, ok? E aí a gente vai ter aqui o D'Alessandro com 25 cartoletas, o Renan com 20, o Douglas com 20. E então eu vou ser obrigado a vender o Renan e comprar um outro goleiro. E naquelas contas que a gente estava fazendo dos goleiros que também poderiam valer a pena comprar, que estavam valorizados, tinha ali o Everton do Atlético Paranaense, que custa 4,43. Então eu estou trocando um jogador de 20 por um de 4, com as mesmas chances de valorizar. Só que não é só isso não, ok? Eu tenho no meu time o D'Alessandro custando 25 cartoletas. Então vou vender o D'Alessandro também e escolher um outro jogador de meio mais barato. E aí você tem uma outra opção, que seria, por exemplo, pegar o Arangues, que vem de um 0,7, ou se você acha assim, poxa, é clássico, Inter e Grêmio, eu não quero apostar em jogador do Grenal, o que eu faço, Michel? Aí a gente começa a ver as apostas, ok? E qual que seria a aposta aqui? Vamos lá para a segunda página. E na segunda página apareceram aqui dois jogadores
da Chapecoense, o Anderson e o Dedé. Eles fizeram poucos pontos na rodada passada, 1,10 e 1,70, jogam em casa contra o Figueirense, que apesar de ter ganhado a última partida, continua na zona de rebaixamento, e aí você parte para uma aposta boa e barata. O Anderson, por exemplo, ele já teve aqui uma pontuação boa recente, e o Dedé também. Um custa 8,50 e o outro 3,36. E aí eu vou na primeira aposta do meu time, o Dedé. E aí é torcer para que ele faça pelo menos a média que ele vem fazendo aqui, 3,09, um pouquinho mais por jogar em casa, ok? E aí o Dedé acaba sendo a primeira aposta do meu time na rodada. Agora, olha a diferença, eu não montei um time cheio de aposta e depois saí pegando mais um monte de aposta. Eu montei um time com os tiros certeiros que eu considero para esta rodada e depois que eu fui atrás de uma ou outra aposta. Vou salvar o time de novo e agora a gente vai ver quanto que ele está custando. E meu time está custando agora 140 cartoletas, ou seja, mudando 2 jogadores, eu já economizei quase 40 cartoletas, ok? Mas vamos supor que você ainda não tenha 140 cartoletas. Aí você poderia, por exemplo, tirar o Douglas da lateral. Só que eu não quero abrir mão do Douglas porque eu acho que não tem boas opções na lateral para substituir ele com possibilidade de valorizar. Então a gente começa a ver o seguinte, eu tenho 3 jogadores do Atlético Paranaense, 2 do Cruzeiro, 2 do Atlético Mineiro. Bom, desses aqui, o que eu quero ver? Eu quero ver quantos jogadores que estão atuando dentro de casa, quantos que estão atuando fora de casa, quais os confrontos mais equilibrados desses. E aí eu chego à conclusão de que eu vou ter que me desfazer de quem? Ou do Ricardo Goulart ou do Marcelo Moreno. E aí vai ser um chute também. E nesse caso, pela regularidade e pelo preço, eu vou ficar com o Ricardo Goulart e vou me desfazer do Marcelo Moreno. E vou atrás de um outro atacante. Aí eu me desfiz do Marcelo Moreno, que custava 14,25, e posso trocar ele pelo Douglas Coutinho, que eu estava na dúvida no começo lá, que custa 10. Agora, se você não quer ir de Douglas Coutinho de jeito nenhum, aí você pode usar um pouco do clubismo? Pode usar um pouco do clubismo, um pouquinho só não faz mal. E onde que entra o clubismo aqui? Por exemplo, a gente tem o Flamengo jogando contra o Sport. Acha que o Flamengo vai ganhar? Pega o Alexandro. Acha que é o Sport que vai ganhar? Pega o Neto Baiano. Mas por quê? Porque eles estão com as últimas pontuações deles menores do que a média, tá bom? Então, ó, já dei 3 alternativas para substituir, por exemplo, o Marcelo Moreno. Não gostou de nenhuma delas? Tem poucas cartoletas ainda? E aí você tem que ir pela ordem de preço. E pela ordem de preço você coloca aqui, que era um jogador só de 5 cartoletas. E aparecem esses daqui. E dentre esses aqui eu vou descartar o Cléo, porque eu já não fui nem de Douglas Coutinho, nem de Marcelo. Vou descartar os 2 do Figueirense. Um deles porque a pontuação dele foi alta na última rodada. E outro porque após 11 jogos tem uma média também muito baixa. O Kenrisson por já ter decepcionado em várias rodadas. E o Luan eu também vou descartar por causa de uma média aqui de 0,03, tá? Sobrou Ângel Romero e Bruno Lopes. Entre esses dois, um joga o clássico e outro joga contra o líder. Eles têm menos 2,50 e um desses dois seria a minha segunda aposta apenas do meu time. Então não ficaria com tanto peso na consciência se um deles fosse mal. E vou pegar então aqui o Ângel Romero, salvo o meu time, que agora está custando só 130 cartoletas, com apenas 2 apostas e um time muito bom para entrar em campo, na minha opinião, ok? Se vocês acham que são outros jogadores, vocês coloquem. Eu poderia mudar algo nesse time? Lógico que eu poderia. Por exemplo, o quê? Ter 3 defensores do Atlético Paranaense, de repente só com o goleiro e um desses 2. Poderia não ter o Rodolfo na minha zaga por jogar um clássico contra o Inter. Poderia ter atacantes que têm mais tendências de fazer gols do que o Rainer e do que o Ângel Romero, tá? Mas isso tudo é uma questão de gosto, eu fiz aqui como exemplo, não se baseiem nesses nomes, façam as escolhas dos jogadores que vocês
preferem, tá bom? E agora vem a dúvida, Michel, com esse time aqui, eu posso valorizar mesmo? Quanto eu posso valorizar? E aí a gente vai fazer a seguinte conta, vamos somar todas as últimas pontuações desses jogadores aqui, ok? Bom, esse time aqui, ele tá extremamente negativado, se pegar todas as últimas pontuações aqui dos jogadores, dá menos 11,88, o Everton aqui, ele fez menos 9, não é 0 não, viu? Então isso daqui é bom para quem quer valorizar. E aí você me pergunta, Michel, o que esperar desse time? Quanto eu posso valorizar? E aí a gente vai somar aqui a média desses jogadores, que deu 47,64. Então o que eu espero desse time? Fazer mais ou menos 47,64 pontos. Ah, mas isso daí não é mitar. Não, não é mitar, tá muito longe de mitar, mas você fez um time para valorizar. Ele pode fazer mais? Nossa, lógico que pode, tomara que faça. Pode fazer menos? Claro que pode também, mas esse é um cálculo realista, tá? Não é um cálculo nem otimista, nem pessimista. Mas, Michel, e se fizer os 47,64, quanto pode valorizar? A gente vai pegar aqui o resultado final da média, que é o 47,64, menos as últimas pontuações, que foi menos 11,88. Então a gente vê de novo aquela conta, né? Menos com menos dá mais. Então seria 47,64 mais o 11,88. Então os meus jogadores estão distantes das médias deles, 59,52 pontos. E com essa diferença de ponto aqui que deu entre a última e a média, eu sei que se meu time fizer os 47,64 pontos, ou seja, os 59 de diferença, ele tende a valorizar de 8 a 12 cartoletas, ok? É uma conta que a gente faz baseando que cada jogador que faz 5 ou 6 pontos a mais do que na rodada anterior tende a valorizar uma cartoleta, tá? Então, se a gente pegar uma rodada dessa, que o time fizer 47,64 pontos e podendo valorizar de 8 até 12 cartoletas, eu acho muito legal. Custou apenas 130 cartoletas, você ainda poderia tirar um jogador aqui mais caro e pegar um outro de 4, 5, que daria certinho, e é uma baita seleção com apenas 2 ou 3 apostas, tá bom? Então, ó, foi feito o vídeo de dicas como ganhar cartoletas. Quem gostou, dá um joinha. Bateu alguma dúvida? Coloca aí nos comentários, tá bom? E em breve a gente faz o vídeo de dicas da 14ª rodada. E antes de terminar o vídeo, quero mandar um abraço para o Diego Teixeira Albino, cartoleiro do UFC Unidos da Coab, para o Adriano Machado, cartoleiro do Palestra Cartola Adriano, que disse que começou a melhorar muito depois que passou a ver os vídeos da Gazeta do Cartola. E um abraço também para o João Batista Aguilar. E por hoje é só. Um abraço para todos vocês. Fui!